Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de poder estar com vocês, participando de mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão e amigo Edgar Melo, como também dos nossos irmãos que estão conosco enganjado nesta obra da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos compartilhando com vocês a leitura diária desta sexta-feira, que se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Estamos diante da 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema o ministério de mestre ou doutor. Aquele que é chamado por Deus para o ministério de mestre ou doutor, ele está sendo vocacionado para o ministério de ensinar. E ele é chamado por Deus para estar edificando a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O professor aí, diante desta lição, ele vai estar assim apresentando Jesus como mestre da Galileia e mestre por excelência. Mas ele também vai estar identificando a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar no primeiro século. Vai estar também apontando a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Excelente lição para estar sendo abordada pelos nossos amigos e irmãos professores da Escola Bíblica Dominical. Mas, meus queridos, nós vemos diante de Tiago, capítulo 3, verso 1, que diz a seguinte expressão: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Eis aí a grande responsabilidade daquele que foi chamado para o ministério de mestre e doutor. Ele tem que estar assim, se empenhando no ensinamento da palavra de Deus, meditando, estudando, para assim estar ensinando aos demais. Gostaria de compartilhar com vocês 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, ele diz: até que eu vá, Timóteo, se dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. A gente vê que existe uma sequência. Primeiro, o mestre, ele vai se dedicar à leitura. Depois, ele vai assim estar ensinando, vai estar exortando e doutrinando a igreja depois de um aprendizado. Não quer dizer que a gente recebe um dom ministerial para ser mestre e doutor, que vai cair do céu todo o ensinamento e ele vai estar assim ensinando aos seus alunos e edificando a igreja. De maneira alguma. Ele primeiro se dedica à leitura da palavra, depois ele vai estar assim doutrinando e exortando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o mestre por excelência. Jesus sempre estava ensinando aos discípulos a forma que eles deviam agir, que eles deviam se comportar, e estar assim abrindo os olhos dos discípulos através dos seus ensinamentos. E quando Jesus é assunto aos céus, fica os discípulos, conhecido assim como os apóstolos, os 12 apóstolos que estavam assim ensinando a palavra de Deus aos crentes do primeiro século. A palavra de Deus nos ensina que Jesus dá ordem aos discípulos para que ensinasse todas as nações
e que eles deviam guardar todas as coisas que o Senhor lhes tinha ordenado. Então os discípulos ensinavam aquilo que Jesus havia ensinado a ele, ou seja, os apóstolos ensinavam aquilo que Jesus havia ensinado a ele. Mas claro que os apóstolos, quando começam a ensinar, os demais irmãos começam a ser chamados dos pais apostólicos. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo estava fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Então assim veio a ser difundido o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através do ensinamento da palavra. Existia em Israel, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo do primeiro século, vários doutores. A palavra nos mostra no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos que ele cita, Lucas cita alguns doutores que haviam em sua época. Dentre eles está Barnabé, está Simão, está Lúcio o Cirineu, está Manaém, que fora criado com Herodes, e também o tetrarca chamado Saulo, ou Saulo de Tarso. Esses eram considerados por Lucas como os doutores, aqueles que estavam aptos a ensinar a palavra de Deus. Mas também aquele que ensina a palavra de Deus, o juízo cai sobre ele com uma maior rigidez ou uma maior dureza. Então nós temos uma grande responsabilidade sobre o ensino da palavra de Deus. Jesus chamou a muitos para o ministério de mestre e doutores. Se o vosso chamado é ensinar, que haja dedicação. Então todos os professores, amigos e irmãos, é aconselhado a cada um de nós estarmos buscando a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus, para estarmos assim ensinando aos demais, ensinando a igreja e edificando a igreja através do ensinamento da palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.